Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando aqui do mundo original, do mundo pré-adâmico, o mundo antes da criação de Adão. Nós estamos usando o texto de Ezequiel capítulo 28. Hoje nós vamos falar no versículo 16. E nós estamos falando a respeito da trajetória e principalmente da queda de Lúcifer, que hoje não é mais Lúcifer, ele não porta mais luz. Hoje ele é Satanás, o nosso adversário, ele é o diabo, o nosso acusador. Bom, eu quero continuar dando raciocínio do versículo 15, falando que ele era perfeito em seus caminhos, até que foi achada iniquidade nele. E agora o texto continua falando agora da sua decadência. Lúcifer está num estado de decadência, ele está ladeira abaixo, caindo. E veja só o que o versículo 16 ele vai nos dizer: na multiplicação do teu comércio, veja, na multiplicação do comércio de Lúcifer, falando de querubim, né? Falando dos caminhos, né, de Lúcifer, as propostas luciferianas. Agora, Lúcifer, ele primeiro pensou consigo no seu coração, ele estruturou o plano, ele sintetizou o plano, ele fez todo o planejamento e agora ele vai sair com essas propostas. O andar de Lúcifer agora ele vai sair com propostas para os seres viventes. Veja que comércio, né, ele estava fazendo comércio. O que é um comércio? Ele estava vendendo ideias e recebendo apoiadores. Bom, nós falamos aqui de uma teoria que Lúcifer comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele descobriu o bem e o mal, né, sem o poder de Deus, apenas ali puro, e aquilo foi a iniquidade nasceu nele. E agora ele faz um plano depois disso, e ele começa a vender esse plano. Então ele pode ter vendido a ideia, ele pode ter explicado o que ele queria fazer aos anjos e aos homens, e ele pode também ter levado os anjos a comer do fruto, e de 3 anjos, um concordava. O fato é que ele estava vendendo essa ideia. Quando diz o comércio, ele estava vendendo essa ideia e ganhando apoiadores, adeptos. Ele estava fazendo com que os anjos fossem convencidos, ele estava explicando, ele estava vendendo essa ideia e ele estava ganhando a confiança de anjos e de outras criaturas. Veja que o comércio, ele oferecia algo em troca de algo com lucro. No caso, ele oferecia um novo conhecimento, uma nova proposta, um novo caminho, e ele conseguiu o lucro desses apoiadores o apoiarem para ele colocar o trono de Deus à semelhança do Altíssimo. Portanto, ele fez isso de uma forma muito sábia, porque ele tinha muita sabedoria. Ele fez isso de uma maneira muito sagaz. Ele foi convencendo cada anjo, né? E quando as pessoas dizem que acreditam ter vida humana aqui no mundo pré-adâmico, né, isso deixa entender lá em Isaías das nações. Aqui também tem muita clareza. Você não faz comércio se não tem seres viventes. A gente sabe que ele convenceu uma terça parte dos anjos através de suas ideias. O comércio dele era essa ideologia de que Deus estava sendo injusto, de que Deus estava sendo único, quando havia outros caminhos. Esses caminhos estavam escondidos e Lúcifer havia encontrado esses caminhos, e agora Lúcifer estava propondo esse novo caminho, essa nova maneira de lidar com adoração, com trono, com autoridade, com soberania. E ele queria simplesmente que os anjos o apoiassem. Então ele estava tendo esse lucro. Qual que era o lucro no comércio de Lúcifer? O apoio das criaturas. Veja que está falando assim, na multiplicação. Na multiplicação o que isso quer dizer? Que o comércio de Lúcifer, ou seja, as ideias que ele estava vendendo, a proposta de rebelião, essa rebelião, ele estava vendendo uma rebelião, estava prometendo coisas aos anjos, estava prometendo coisas às criaturas que estavam vivas,
e isso foi uma multiplicação, ou seja, não foi por adição, foi multiplicando. O que quer dizer essa palavra multiplicar? Quer dizer que foi muito rápido, muito rápido. A cada dia ele conseguia muito mais seguidores, ou seja, ele foi propagando, ele foi difundindo, ele foi orientando, ele foi ensinando. Agora ele tinha sabedoria corrompida com o mal, corrompida com a iniquidade. Pode ser que ele tenha comido do fruto e dado a essas pessoas também, a esses anjos. Pode ser que ele apenas deu as ideias. O fato é que multiplicou, sabe? Alastrou. Ele conseguiu alastrar muito rápido o seu comércio, que é a sua ideologia de rebelião. Então, a cada momento, a cada instante, ele conseguia mais e mais seguidores, né? Ele conquistou. Se havia homens aqui no mundo pré-adâmico, ele conquistou todos os homens. E nós sabemos através de Apocalipse capítulo 12, verso 4, que ele conquistou uma terça parte dos anjos. Ele convenceu. Suas ideias, portanto, as ideias se multiplicaram. Veja que ideias são mais poderosas do que bombas, do que mísseis. Ideias convencem as pessoas. E Lúcifer, através da sua sabedoria, uma sabedoria extraordinária, agora corrompida com a iniquidade, porque a iniquidade nasceu nele, ele estava simplesmente roubando o coração, roubando a mente das criaturas, assim como Absalão fez, roubando o coração do povo no tempo de Davi. Ele estava roubando ali a confiança, ele estava mostrando uma possibilidade que os anjos nunca tinham pensado. Ele estava dando proposta boa, e o seu lucro era apoiadores, porque ele queria ter um exército, ele queria ter a segurança de que ele venceria quando ele fosse para a batalha com Deus. Então veja que a parte B do versículo 16 diz assim: se encheu o teu coração de violência. Ora, quando começou a multiplicar o comércio, ou seja, as ideias, as propostas, a rebelião, diz aqui o texto que o coração desse querubim, ele se encheu de violência, ou seja, seu interior se encheu de pressa. Ele estava com pressa agora. Quando ele percebeu que as suas ideias estavam sendo aceitas, ele teve pressa. Houve uma violência dentro dele, no seu interior, no seu coração. Ou seja, encheu o coração, encheu o interior dele. Assim como ele pensou no coração primeiro, ele pensou no seu sentimento, agora esse coração explode, ele enche de violência, de pressa, encheu dessa rebelião, e ele queria fazer isso o mais rápido possível. E ele começou a falar muito rápido com os anjos, começou a se multiplicar. Agora lá em Isaías diz que ele debilitava as nações, que ele maltratava as nações. Possivelmente ele tenha chegado em lugares e tenha tido resistência, e essa resistência ele usava de violência, de crueldade. Ele passou a ser um ser cruel, porque ele tinha pressa, ele não queria ficar esperando, ele não queria ficar aguardando. Então ele debilitou as nações, ele maltratou as nações, ele deprimiu as nações, porque o seu coração se encheu dessa violência, dessa crueldade, foi inundado o seu interior dessa rebelião. Então essa violência para a guerra, e agora ele estava com essa violência para guerrear. Ou seja, agora ele se sentiu um ditador. Quando ele percebeu que as suas ideias estavam sendo aceitas, ele logo tomou a posição de um ditador e criou violência dentro dele, e agora estava impondo as suas ideias, e ele ia impor essa ideia diante do trono de Deus. A violência nasceu nele para ele fazer a guerra urgentemente por esse poder. Ele queria ter esse poder, ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e por isso ele empreendeu a violência, a crueldade, a força, a rapidez, a agilidade para adiantar as coisas, porque ele queria logo ser semelhante ao Altíssimo. Está tudo planejado, conduzindo bem o seu comércio, ele fez certinho o seu caminho, ele andou pela iniquidade. Aí a parte C diz: e pecastes,
a iniquidade já havia concebido o pecado. O plano de vender a rebelião, o plano de comercializar essa rebelião. O pecado foi o ato de convencer anjos e homens a se rebelar contra Deus. Então ele pecou, porque ele começou a agir contra o Criador. E todas as vezes que alguém age contra o Criador, ele cai no pecado. Ele usa de violência contra as nações, oprimindo-as pela tortura. Então Lúcifer, ele possivelmente tenha aprendido a violência, porque Deus não criou com a violência. Mas agora, quando a iniquidade nasceu nele, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, a violência nasceu nele. Assim como a violência nasceu em Caim, e Caim matou Abel. Agora Satanás, ele era Lúcifer, né? Ainda ele é Lúcifer. Ele era um ser violento, ele era um ser agressivo, ele era um ser mau. Ele havia perdido o poder de julgar corretamente, ele havia perdido o poder de ter misericórdia. Agora ele havia perdido o senso da justiça, a crueldade, a maldade estava nele. Então ele pecou contra Deus, ele pecou fazendo a rebelião, ele causou essa rebelião. E então ele percebeu que havia muitos adeptos já ao seu plano, e ele tem um plano de subir até o trono de Deus. Você vê que Isaías fala isso, você pode pegar nos outros vídeos. Ele sobe até o trono de Deus. Nós não sabemos como foi a luta, como foi a guerra, se houve armas, se existia armas, se Lúcifer preparou armas para esses anjos rebeldes. Nós não sabemos. Nós não sabemos se os anjos se defenderam com armas também, se foi só o poder de Deus. Nós não sabemos se houve uma briga física, corporal de anjos. Nós não sabemos como foi. Nós só sabemos que está escrito aqui, na parte D do versículo 16 de Ezequiel 28: pelo que te lancei. Ou seja, Deus o arremessou. Simplesmente ele se preparou tanto, ele fez isso muito rápido, multiplicou o seu comércio, ou seja, suas ideias, se tornou violento, e ele subiu, vamos para a guerra, vamos vencer, com esse otimismo. E simplesmente está escrito assim, pelo que te lancei. Deus pegou o querubim e o arremessou, o jogou, o lançou, simplesmente o tirou dali. Eu penso que não tenha sido demorado, porque ele perdeu o senso. Quando você comete o pecado, você perde o senso das coisas. Veja que Adão e Eva, eles perderam o senso das coisas. Os homens perderam o senso das coisas. Os homens fazem coisas por poder, por dinheiro, que você não vê no mundo animal. Perde o senso. O poder que havia nessa árvore fez com que Adão e Eva perdessem o senso, e toda a criatura. E Lúcifer, ele perdeu o senso de saber o quão poderoso era Deus, o quão poderoso e divino era o Senhor, e ele era apenas uma criatura. Por mais que ele fosse perfeito, poderoso, também tinha um certo poder, e fosse muito sábio, mas era um Criador. Então ele não mensurou, ele não pensou. Quando alguém está dominado por violência, alguém está dominado por ódio, por ira, por vingança, pelo pecado, ele perde o senso. Nós vemos isso na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler ele declarou guerra contra a Inglaterra, contra a Rússia, contra os Estados Unidos, tudo junto. Ele achou que ele podia vencer várias potências mundiais. Ele colocou no coração dele que o exército que ele tinha, que as armas que ele possuía, que as estratégias que ele estava usando era suficiente para vencer essas potências mundiais. E a derrota dele foi ter desafiado os russos e os americanos ao mesmo tempo. Veja que Lúcifer perdeu o senso. Quando as pessoas querem muito poder, elas perdem o senso. E pelo que te lancei, Deus o arremessou, profanado. Ou seja, ele era um ser desrespeitoso. Ele desrespeitou completamente o trono de Deus, o próprio Deus. E agora ele foi desrespeitado, ele foi humilhado, ele foi lançado com toda aquela soberba, porque suas ideias eram de soberbas.
Não, eu posso ser o que vai se assentar no trono. Eu ensinei vocês a adoração. Vocês podem me adorar. Eu vou mostrar um novo caminho para vocês. Ele foi humilhado, profanado. Ele estava agora um pecador, desrespeitado, humilhado. Ele foi desrespeitador com Deus, e agora ele foi humilhado. Fora, aí a parte F diz, do versículo 16, fora do monte de Deus, fora da presença de Deus, fora do lugar da habitação, jogou para fora do céu. Simplesmente ele foi jogado fora do monte de Deus. Esse monte aqui, dá a entender pelo Isaías, que era um monte onde os anjos adoravam a Deus. No livro de Jó, no capítulo 1, no capítulo 2, diz que os anjos se reuniam. Ele foi lançado ali, ele foi lançado da presença de Deus, e ele simplesmente, porque a parte G do versículo diz assim, e te farei perecer, ó querubim protetor. Simplesmente foi quebrado o seu intento. Ele pereceu na sua ideia. O seu comércio pereceu. A sua rebelião pereceu. O seu desígnio de ser semelhante ao Altíssimo havia acabado ali. Deus havia terminado com aquilo. O querubim protetor, veja, ele era o protetor. Olha, quando Adão e Eva cometeu o pecado, Deus mandou 2 serafins para proteger aquela árvore, a árvore da vida. Aquela árvore, ela sempre teve protetores. Lúcifer era um querubim protetor, mas agora ele perdeu as suas patentes. Ele perdeu o trono, ele perdeu o principado, ele perdeu o governo, ele perdeu a credibilidade, ele perdeu as patentes. Ele não perdeu o seu poder, ele não perdeu sua sabedoria, sua sagacidade, mas ele perdeu a sua santidade, ele perdeu as suas patentes. Se fosse hoje, nós diríamos, ele perdeu os seus cargos, ele foi despedido, ele foi mandado embora. Simplesmente ele deixou de ser o protetor do que ele protegia, e ele deixou de ser o querubim que ele era para se tornar o que ele é hoje. Ele é Satanás, que tem tentado nos matar, roubar, destruir, que tem tentado contra nós, ao nosso redor, ao nosso derredor. E a parte final, a parte F diz assim, entre pedras afogueadas. Sua derrota foi entre as pedras que ele andava, aquelas pedras de fogo, que ele podia demonstrar o seu poder e o quanto ele era próximo ao Altíssimo, o quanto ele tinha comunhão com o Altíssimo, o quanto ele adorou o Altíssimo ali no meio daquelas pedras de fogo, o quanto de culto ele prestou ali. E agora, naquele lugar tão célebre para ele, tão marcante para ele, é ali nesse lugar que ele foi derrotado entre as pedras. Ele caiu do trono de Deus, e ele caiu feio. Ele foi derrotado de uma maneira feia. Bom, nós vamos continuar nosso estudo. Nós estamos pegando todos os raciocínios. Se você às vezes não entende alguma coisa, você volta os vídeos para você entender, para que fique bem claro para nós, porque são textos fechados, são textos difíceis. Então às vezes nós precisamos ouvir mais de uma vez esses vídeos, esses textos. Bom, para concluir, quero dizer para você que todo esse texto do versículo 16, nada poderia se apropriar ao rei de Tiro, certo? Ou qualquer outro homem, não é verdade? Porque Deus está falando aqui da história desse querubim, e por isso é uma lamentação. É uma lamentação por aquilo que ele era, por aquilo da batalha que houve, por aquilo que ele se tornou quando ele caiu.